Boa noite, vamos dar início ao estudo sobre o PAS, Fluidoterapia Espírita, Passe e água fluidificada, do projeto Espiritizar. Mas, primeiramente, nós iremos fazer nosso breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, lembrando que os estudos referentes a esse tema estão todos em nosso canal no YouTube. Você pode acessá-los e, caso não tenha acompanhado os últimos encontros. Tá? Então, hoje, a temática fé e aplicação de passes. A Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. É uma passagem do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, do livro Apocalipse. Então, muito importante refletirmos sobre o que Emmanuel aqui coloca. A Terra é a grande escola das almas. Então, aqui não é o nosso lugar de destino. Nós somos espíritos em passagem pelo corpo material, matriculados nesse grande educandário que é um mundo de provas e expiações, o planeta Terra, e nele nós encontramos alunos e companheiros de todas as idades, de todos os níveis de maturidade, trazendo experiências, às vezes conflitivas, problemáticas, e que respontam, trazem seu caudal de influências na vida atual. E por isso, diz Emmanuel, não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Claro, todos nós estamos destinados à felicidade e à perfeição. É o objetivo das leis divinas que assim se realizará. Mas, ainda bastante distanciados da maturidade espiritual, nós não poucas vezes nos atropelamos, criamos problemas, geramos adversários, e por isso Emmanuel, fechando aqui nossas reflexões, ele diz: muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Se nós, face o conhecimento que temos recebido da revelação espírita do Evangelho de Jesus, e já podemos ter um discernimento melhor sobre o que é certo, o que é errado, a grande maioria de nossos irmãos estão nesse estágio que Emmanuel aqui bem caracteriza: jardim de infância espiritual. Então, vamos dar início ao nosso estudo propriamente desta noite, com o tema fé e aplicação de passes. De fato, há um envolvimento bastante intenso sobre a nossa percepção
da realidade do mundo espiritual, que alicerça a nossa fé, e as possibilidades que estaremos expressando no trabalho da aplicação de passes. É em torno disso que nós estaremos conversando nesse estudo. Então, o primeiro tópico que separamos diz: é fundamental no processo de aplicação de passes que nós desenvolvamos a fé, para que possamos desenvolver a vontade e transmutarmos pensamentos e sentimentos negativos, de modo a aprimorar a nossa capacidade fluídica. É imprescindível desenvolver a fé. Aqui é uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, itens 3 e 5. Tanto esse parágrafo que trouxemos, como os dois próximos, se referem ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o apóstolo Paulo já dizia na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É nesse belíssimo capítulo 11 da carta aos Hebreus, é todo um capítulo onde o apóstolo Paulo vai desenvolvendo todos os argumentos a respeito da fé. E aqui nós fazemos uma ponte com o que o livro nos traz, quando ele diz que é fundamental no processo da aplicação de passes que nós desenvolvamos a fé. E aí vamos percebendo a necessidade do estudo, da leitura, da compreensão melhor que façamos da interação entre o mundo material e o mundo espiritual, da participação dos espíritos junto a nós no direcionamento dos frutos, das energias durante a aplicação de passes. Outro ponto aqui que o texto nos chama a atenção é quando diz: para que possamos desenvolver a vontade e transmutarmos pensamentos e sentimentos negativos. De fato, na percepção materialista da vida, no mundo de provas e expiações como é a Terra, facilmente estabelecemos conexões mentais e construções no nosso pensamento de caráter negativo, associado a desequilíbrios de várias ordens, porque é com a compreensão da realidade espiritual da vida, como nos é apresentada na doutrina espírita, que nós entendamos ser a Terra um mundo de efeitos, onde muitas coisas que se contrastam, que se chocam, têm origem, têm raízes em vidas anteriores e no mundo espiritual. E à medida que nós ampliamos essa nossa compreensão, nós passamos a transmutar, a transcender, a superar pensamentos negativos e desequilibrados com construções mentais novas, equilibradas, associadas a um novo entendimento que passamos a ter da vida. E isso é preciso muito fazermos para qualificar as nossas vibrações, as nossas energias que estarão participando durante a aplicação de passes.
Por isso que o texto diz, de modo a aprimorar, a qualificar a nossa capacidade fluídica. É imprescindível desenvolver a fé. Temos aqui a fé associada ao entendimento espiritual da vida, ao trabalho de assistência dos bons espíritos, à atividade do passe e a todo um trabalho de parceria que é proposto pela doutrina espírita para realizarmos durante os trabalhos fluidoterápicos. Prossigamos. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. Como já dizia o apóstolo Paulo, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Então, essa confiança que se tem na realização de uma coisa, e nesse caso particular, do trabalho de parceria com os espíritos do bem durante a aplicação dos passes, isso estando bem esclarecido em nós, nos dá essa espécie de lucidez, de confiança maior, de fé nos resultados da atuação positiva que estaremos possibilitando a espiritualidade maior realizar através de nós durante o passe. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Lembramos bem, esse trecho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como foi citado aqui no slide anterior, no capítulo 19, item 3 e 5. Se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É interessante, lembrando aqui, que nós não encontramos a palavra passes nas obras da codificação, mas encontramos esclarecimentos sobre o magnetismo, sobre os fluidos, sobre a aplicação deles, o que efetivamente especifica todo o quadro que é realizado durante a aplicação dos passes na casa espírita. Então, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Aqui a espiritualidade deixa bem claro. Os espíritos, os benfeitores da vida maior, estão sempre atentos às possibilidades que ofereçamos para trabalhar em parceria com eles no trabalho de disseminação do bem, na construção de obras edificantes, no trabalho de aplicação de passes. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, uma força, uma energia maior, por assim dizer, irresistível. Essa colocação está do mesmo modo
que nós encontramos lá no Evangelho do Espiritismo. E precisamos estar com isso bem mastigado, bem absorvido em nós, a fim de que a nossa ação magnética através dos passes possibilite o resultado melhor possível em parceria com os espíritos do bem. Aquele que a um grande poder fluídico junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar singulares fenômenos de cura e outros, tidos por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. É aí que está a grande importância desse trabalho de sustentação da nossa fé. A associação da fé com um grande poder fluídico. Pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar singulares fenômenos de cura e outros. Então, é muito importante o esforço que façamos em termos de estudos, de reflexões, de aprendizagem em torno do passe, em torno da realidade do mundo espiritual, da interferência dos espíritos junto a nós, para que possamos propiciar a melhor qualidade possível do nosso trabalho junto à terapia do passe. Qual é a meta que queremos alcançar durante o serviço de passes? Interrogação. Proporcionar alívio ao nosso semelhante. Essa é a meta, é o objetivo maior. Tendo essa meta, vamos mobilizar a nossa fé e nos colocar como instrumentos úteis dos benfeitores espirituais. Nós aprendemos, através da revelação espírita, que o mundo espiritual é um mundo de atividades intensas, constantes. E os espíritos benfeitores estão sempre procurando oportunidades e meios de atuar, de amparar, de assistir cada vez mais os espíritos em necessidades, estejam desencarnados ou encarnados. E nesse trabalho junto a nós, que estamos no corpo físico, que eles mais desejam é encontrar instrumentos dóceis às suas influências na disseminação do bem, da cura, de positivar o amparo, a misericórdia e o perdão das leis divinas para todos nós. Então, quanto mais pessoas estiverem desejosos de fazer o bem, e aqui no nosso assunto em particular, através do trabalho do passe, não há dúvida nenhuma, espíritos do bem se ajuntarão a elas, aproveitando o máximo de possibilidades que ofereçam para a eficácia do trabalho no passe. A fé começa com o desenvolvimento da confiança em si mesmo, que é fruto da mobilização adequada
de nossa energia mental. Quando mobilizamos a nossa energia mental, proveniente de nossos pensamentos, sentimentos e vontade na direção do bem maior, confiamos estar fazendo o melhor que podemos. Vamos refletir um pouco mais sobre esse conteúdo. Então, a fé começa com o desenvolvimento da confiança em nós mesmos. Mas essa confiança em nós mesmos, ela é resultado de um esforço de mobilização adequada de nossa energia mental. Há pouco falávamos sobre a necessidade de transmutarmos, de direcionarmos construções mentais em novos hábitos, em substituição a outros mais antigos, aonde ideias pessimistas, desequilibradas, eram nutridas por nós. Mas agora, atentos à qualificação do nosso trabalho de passes, nós estaremos mais atentos no cuidado, né, do direcionamento mental, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que elas estejam melhor harmonizadas, mais sensíveis à atuação dos espíritos do bem. Quando mobilizamos a nossa energia mental, proveniente de nossos pensamentos, sentimentos e vontade, na direção do bem maior, na medida que nós fazemos esse esforço constante, nós passamos a confiar mais nas próprias possibilidades que trazemos na atuação junto aos benfeitores no trabalho do passe. O contrário também acontece. Se temos uma vida mental e emocional desorganizada, desequilibrada, nós mesmos não confiaremos nas nossas energias em termos de qualidade numa aplicação de passes. Para que naquele momento em que vamos vivenciar essa caridade com os nossos irmãos, para que estejamos envolvidos de confiança, de segurança, de certeza da assistência dos bons espíritos, precisaremos estar trabalhando bem conosco mesmos, nas construções de pensamentos, sentimentos e emoções em harmonia com as leis de Deus. Quando realizamos essa ação, sim, eu estava lembrando aqui de não ter feito aqui uma conclusão. O contrário acontece quando não cuidamos das energias mentais, dos pensamentos e dos sentimentos. O contrário acontece resultando num enfraquecimento das possibilidades de radiação, de magnetismo, de fluidos de qualidade emitidos por nós. E aí o nosso trabalho fica profundamente prejudicado na atuação dos passes. Continuemos. Quando realizamos essa ação, entramos em um sentimento de inteireza. Essa ação aqui é aquela da educação, do cuidado,
com pensamentos, com sentimentos e emoções. Entramos em um sentimento de inteireza e integridade em relação à vida. A fé tem como base exatamente essa inteireza. Quando não realizamos ações para mobilizar de forma adequada nossa energia mental, entramos em um processo de desconfiança de nós mesmos. Eis aí o grande problema. E por isso é tão importante levarmos a sério, com cuidado, com atenção, a nossa preparação, o nosso estudo, o nosso equilíbrio íntimo, para oferecer o melhor que possamos durante as atividades de aplicação dos passes. Quando pensamento, sentimento e emoção estão em equilíbrio com as leis divinas, o resultado, como aqui é colocado, é um sentimento de integridade em relação à vida. Esse sentimento de integridade é que propicia a nossa confiança na qualidade da nossa atuação junto aos espíritos no trabalho do passe. Quando não realizamos ações para mobilizar de forma adequada nossa energia mental, aí entramos em um processo de desconfiança de nós mesmos. Nós passamos a nos perceber como desqualificados para participar no trabalho da aplicação de passes. É claro que não é para que isso venha a acontecer. Por isso mesmo estamos aqui nos esclarecendo, estudando, nos preparando melhor, despertando mais para a busca dessas ferramentas espirituais que vão qualificar nosso trabalho no passe. Tudo o que nos acontece tem como base as leis naturais, principalmente a lei de causa e efeito. Não é possível para nós desenvolver a fé ardente de uma forma cega. Melhoremos a confiança em nós mesmos, a confiança na vida, entregando-nos às leis divinas. Ora, isso que aqui é colocado se dá em diversos aspectos. É o que faz com que, ao percebermos uma oportunidade da prática do bem e da caridade, o façamos com confiança de que estamos sendo veículos do bem para aquela pessoa e não tenhamos nenhum tipo de dúvida da importância e do instrumento de termos sido colocado pelas leis divinas para ajudar aquela pessoa, às vezes até mesmo no gesto de caridade material. E aqui eu lembro que muitas vezes, quando não estamos nesse trabalho de melhoramento da confiança em nós mesmos, pela harmonia com as leis divinas, mesmo quando a gente ajuda alguém, a gente fica em dúvidas. Será que aquela pessoa merecia mesmo receber a minha ajuda? Será que de fato, e aí voltando para o nosso tema central, que é sobre passes, será que eu transmiti realmente uma energia boa, elevada àquela pessoa que me pareceu tão necessitada quando veio tomar passe?
Esses tipos de dúvidas deixam de acontecer na medida em que nós estivermos cada vez mais afinados com os propósitos das leis divinas, que se realizam a partir de nós, no nosso trabalho de educação interior, de melhoramento pessoal, de estudo, de esclarecimento em torno da terapia do passe. Aqui nós concluímos as reflexões dessa noite, lembrando que aqueles que nos acompanharam, venham a nos acompanhar, estudos anteriores estão aí no nosso canal no YouTube. Esse assunto é muito importante para todos nós que estamos procurando meios de sermos instrumentos do bem e de ajudar o nosso próximo. Até um próximo encontro, uma boa noite. Compartilhem essas informações, agradecemos muito.